além também, né, tem outras vertentes que não estão muito aplicadas aqui à live, mas de sustentabilidade também, né, como novas alternativas. Então a tributação nossa é uma tributação pesada, complexa, que nós precisamos ter dentro da empresa pessoas capacitadas, né, no entendimento né, da controladoria para saber interpretar e aplicar corretamente essas tributações para que não haja desperdício de dinheiro e para que não haja também nenhum desvio, né? Então é importante as empresas atingirem a sua eficiência, a sua lucratividade, percorrendo o caminho, né, correto, e não tendo ali geração de problemas que são não visíveis, né, passivos não visíveis, por causa de falta de conhecimento da aplicação da tributação no nosso país. Seja, né, para a operação, seja para a movimentação do transporte, seja a aplicação da tributação sobre combustíveis, entre outros. Se você tiver alguma dúvida e quiser deixar alguma pergunta aí no chat sobre isso que a gente está falando aqui, por favor, deixe que eu estarei aqui, aproveite esse momento para que a gente possa estar respondendo aí para vocês. Então, continuando aqui na nossa live, eu queria aproveitar e perguntar para vocês qual que é na sua opinião, né, o custo do transporte, quanto que ele representa dentro do custo total logístico, né? O custo total logístico ele é composto de várias, né, vertentes, né, de vários processos logísticos que perpassam a operação. Um deles é o custo de transporte, como temos o custo de armazenagem, entre outros. Então, o custo de transporte, qual que é o impacto dele? Via de regra geral, claro que com variações, mas que os estudos nos mostram, né, o impacto dele no custo total da operação. Se alguém quiser colocar aí no chat, compartilhar conosco, mas nós temos em torno de 60% do custo total das empresas, ele está vinculado ao custo de transporte. Então, como é importante, nós estávamos falando anteriormente do pilar planejamento, como é importante um bom planejamento, porque um erro, um desperdício, uma falta de atenção, ele aumenta esse percentual que já é significativo, né? Já está aí sangrando, vamos falar assim, está sangrando já a estrutura empresarial, e que dentro dessa estrutura a empresa precisa lucrar e se desenvolver. Então, como é importante. Então, por isso que o custo né, de transporte, ele é tão usado, ele é tão falado, né? Ele é tão discutido, muito pela questão do seu grande impacto dentro da estrutura total. Nós temos várias coisas, né? Nós comentamos até agora aqui sobre o custo do combustível, comentamos um pouquinho aí sobre a tributação, mas um ponto muito relevante que também eleva os custos logísticos é a infraestrutura, que a gente falou, mas não vinculada, né? Direta essa conta, né, essa equação aqui, mas a nossa infraestrutura brasileira é uma infraestrutura muito precária. Já tive a oportunidade, vou aproveitar, vou compartilhar algumas coisas já vividas aqui com vocês, onde nós fizemos, junto a uma empresa de produção de leite, nós fizemos todo um trabalho de consultoria e capacitação do seu time de logística e supply. E nós tivemos a oportunidade, o nosso time, de vivenciar o dia a dia da operação, tanto da coleta do leite nas fazendas até a chegada às fábricas, né, e todo o processo industrial. Como é nítido que né, então a gente vê ali na prática a infraestrutura das estradas, muitas das vezes nessa parte mais interiorana, mais rural, né, estradas de terra, onde isso aumenta e muito
o desgaste do equipamento de transporte, o desgaste do veículo, a manutenção desse veículo, que faz parte desse somatório do custo de transporte, né? Então, a gente tem que entender a particularidade desse transporte e, em linhas gerais, né? E ver que no Brasil nós temos desafios importantes que precisam ser enfrentados na melhoria das estradas, seja na sinalização, seja na pavimentação dessas estradas, que gera um aumento do índice de acidentes, um aumento do percentual de tempo desse deslocamento, um aumento do percentual de desgaste desse veículo, né, de pneus, né, devido à pavimentação muito esburacada em algumas regiões, a própria infraestrutura das estradas, né, para os próprios motoristas, regiões onde a gente tem uma dificuldade muito grande para esse motorista ter um local mais apropriado para descanso como um todo. Então, tudo isso, né, faz parte do custo desse transporte, do planejamento dessa operação. Tem coisas que não são só números, né, mas é um verdadeiro aprofundamento do entendimento do cenário onde nós estamos atuando, as regiões que nós estamos atuando e como essa infraestrutura. Via de regra geral, a gente tem uma infraestrutura rodoviária com grandes oportunidades de melhoria a serem realizadas, né? Seja pelos órgãos governamentais, estaduais, municipais, seja com a privatização de algumas rodovias que geram impacto no custo, por um lado, mas que também nos ajudam a reduzir acidentes, né, com vítimas fatais. Não, a vida não tem preço. A gente reduz índices de manutenção de veículo, aumenta uma infraestrutura para as pessoas, para os motoristas, para os trabalhadores que ali estão. Então, é muito importante olhar para essa situação da infraestrutura que tem muitas oportunidades de melhoria, e planejar, né? Como a gente falou, é importante ter pessoas talentosas, estudiosas, entendedoras de vários pilares para o planejamento logístico e das operações de transporte dentro das empresas, como também externamente. Nós precisamos um olhar, né, público mais especialista, mais atento para trabalhar esses desafios, essas lacunas, e fazer esse melhoramento. É uma forma de ajudar as empresas a trabalhar, né, nesse percentual aí que gira em torno de 60% de impacto de custo está no transporte, reduzir um pouco esse percentual, né, e possibilitar que as empresas trabalhem e segurem, né, reduzem um pouco esse custo das operações como um todo e possam investir em mais pessoas, em desenvolvimento dessas pessoas, em qualidade para essa operação e para as pessoas que ali estão desenvolvidas. Eu gosto muito de falar de pessoas, de gente, de desenvolvimento. Então toda essa parte também mais lógica, mais numérica, ela nos leva a pensar nessa possibilidade. Uma vez que eu estou gastando menos com manutenção, eu estou gastando menos com pneu, eu estou gastando menos para tratar acidentes, eu estou preservando vidas, eu posso, né, desenvolver melhor meus motoristas, meus operadores, trazer capacitação, trazer uma infraestrutura melhor. Então, isso tudo pesa na balança no final das contas, quando a gente trata, né, desse tema. Seguindo aqui, nós vamos falar agora de 3 principais pontos de pressão, que são o frete, a armazenagem e as devoluções e perdas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre eles, cada um possui o seu desafio mais específico. Nós vamos começar falando aqui sobre o frete. Dentro do frete, nós temos aqui 3 pontos importantes: roteirização, frota
E nós temos a questão da gestão, seja via TMS ou não TMS. Né? O frete, primeiro que ele é formado, né? Na parte numérica, ele é formado